Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marinho, a todos os ministros e a todos os irmãos nos diversos países. Hoje, domingo 15 de setembro deste ano de 2024, damos graças ao nosso Pai Celestial por este dia que Ele nos concede de estar aqui em Chicago. Já são como as 6 horas da manhã, horário daqui, local, que são as 7 horas de Porto Rico. Estarão abrindo o lugar onde se estará realizando a atividade. Cada lugar tem as suas regras, cada país, quando aluga-se assim lugares e lugares são separados, aqui tem as suas regras. E aqui é desde as 6. Das 6 da manhã é que estarão deixando a entrada, ou seja, deixando entrar. Esperamos grandes bênçãos da parte do Senhor no dia de hoje, através da sua palavra, e ver como é que Deus está obrando no meio da sua igreja, cumprindo aquilo que Ele prometeu. E disso, olhem vocês, sobre isso, nesta mensagem que o nosso irmão William pregou, que foi uma saudação para os ministros ou pastores, a qual nós já lemos. Desta mensagem, ela foi pregada em 25 de março de 2009, em Jalapa, Veracruz, no México. E tem um lugar onde o nosso irmão William nos vem falando sobre a visão da carpa, da tenda e tudo o que estava acontecendo nessa atividade para a qual foi transportado o reverendo William Branham em visão. Foi transportado até esse lugar e nos fala aqui uma partezinha. Aqui nos diz, e muitas coisas Deus vai estar fazendo no cumprimento da visão da carpa, porque aí já será, essa terceira etapa será pela palavra criadora sendo falada, e não será um espetáculo público, essa parte de curas e de milagres que forem feitos nesse local. Somente ou apenas verão que entrarão pessoas com problemas de saúde, entrarão e pela outra porta verão que sairão curadas bem. E os entrevistarão e darão seu testemunho e lhes perguntarão: o que foi que aconteceu lá dentro? Eu não sei o que aconteceu, não pude saber o que aconteceu. Essa é a pessoa respondendo. Mas uma coisa sim poderão dizer, mas sim, eu sei que antes eu era coxo, manco, ou antes era cego e agora vejo, como disse o jovem. Uma coisa, só sei de uma coisa, que antes eu tinha aquele problema e agora já não o tenho, somente por passando por aí. Qual é o mistério que tem aí? Eu não lhes falo. Algum dia vocês o verão, porque ele diz que vai ser algo bem privado. E olhem, o que vai se cumprir aí, aquilo que Cristo disse, que quando ores, entra na tua câmara secreta e ora teu Pai Celestial, que te vê e ele te recompensará publicamente, em público, o qual te vê e te ouve, e ele vai te recompensar em público, publicamente. Vejam, e tudo isso, vai ser então um lugar já predestinado para uma pessoa. E essa vai ser sua câmara ou seu escritório para que esteja estudando. Olha, se vai estar estudando, é uma pessoa deste tempo, um instrumento, um profeta, o qual estuda, e ele estuda a palavra de Deus, e Deus lhe dá a revelação, porque, vejam, todavia, estando nesta dimensão, os profetas, quando Deus os envia, eles dependem da revelação do alto, das alturas, que Deus lhes abra o entendimento e lhes vá dando a revelação de uma forma progressiva, e tem que estudar a palavra. Enquanto o irmão Branham estava estudando para pregar os selos, ele mesmo dizia que quando ele ficava quietinho, então vinha a revelação a ele, mas ele tinha que estudar, que ler, examinar. E aí Deus lhe falava, e assim é com esse instrumento que vemos aí, onde o nosso irmão William está aqui falando e vem falando desse ministério sob carpa,
debaixo de carpa, que tem um escritório, que é o quartinho de madeira, onde vai estar ou ficar estudando. Ora, se está estudando, tem que ser um véu de carne. Um profeta, que é o profeta da dispensação do reino. Um profeta dispensacional. E é o último profeta em quem Deus, em Espírito Santo, a coluna de fogo, está dando a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda do Senhor, que é a fé de rapto. Agora, olhem, continua dizendo. E esse vai ser a sua câmara, o seu escritório, para que esteja estudando, orando pelos doentes ou enfermos. Isso vai ser assim, desse jeito. Não vai vir um corpo eterno e glorificado para vir estudar, se metendo, entrando no escritório, ou se colocando no escritório, nem pelo senso comum, ou seja, que muitas vezes, quando a pessoa vê toda a revelação que Deus está nos dando e nos trazendo, e a pessoa vê a forma simples que a gente está vendo, recebendo isso, e que Deus prometeu que iria ser em simplicidade, e ver que essa simplicidade, os escolhidos de Deus já estão recebendo e vendo essa simplicidade, então quando a gente vê pessoas que não compreendem, não entendem essa singeleza, essa simplicidade, que até pelo senso comum, e a pessoa vê que as pessoas não entendem, não compreendem isso. Aí é que a gente dá graças a Deus por essa eleição, escolha divina, pela predestinação que Ele teve com cada um de nós, que nos escolheu desde antes da fundação do mundo, para poder ver e entender e receber essa simplicidade com a qual e na qual Deus cumpre aquilo que Ele prometeu, porque é uma simplicidade celestial, é divina. Porque se fosse humana, todo mundo a entenderia, mas vejam, Ele a cumpre no dia a dia, no normal do dia a dia, e mesmo assim não a entendem, não a compreendem. Porque lhes é colocado, lhe é posto um véu, o qual, desta dimensão para a sétima dimensão, não podem ver. É por isso que não podem ver atrás do véu que está aí, colocado aí para a sétima dimensão, o qual Paulo sim chegou a ver, mais além da cortina do tempo. Paulo viu isso e viu coisas nesse terceiro céu que só os escolhidos de Deus neste tempo final veriam. Ele viu tudo lá, coisas que ele não pôde falar delas, lhe foi proibido falar delas. Mas vejam vocês agora, os escolhidos de Deus, agora, para só ver algo e falar algo aqui, só uma coisinha para falar algo aqui, os escolhidos, os predestinados têm visto a Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias. Como? Porque viram esses dois querubins de madeira de oliveira, cobertos, forrados com ouro. Vê? Olhem, como é a evidência de cada escolhido que olhou por trás desse véu, por trás da cortina do tempo, e olhou e está vendo a sétima dimensão. Tudo o que está no lugar santíssimo lá, esse escolhido está vendo aqui. É por isso que pode ver a esse instrumento, o qual tem um escritório, e não apenas no lugar da grande carpa catedral, senão em todos os lugares onde estão vendo, tem um escritório, e já sabem quem é o instrumento, já sabem o nome desse instrumento, e sabem os ministérios que Deus está operando nele. Tão simples assim. Agora, olhem, continua dizendo. Dizem e vejam, tudo isso vai ser, então tudo isso vai ser num lugar já predestinado para uma pessoa, e esse vai ser a sua câmara, seu escritório, quer seja para estar orando pelos doentes. Vai ser assim, como vai ser a mostra a Deus, o reverendo William Branham, nas 5 manifestações onde ele viu a poderosa mão do Senhor. Tudo isso depois iria ser, foi uma realidade, iria ser uma realidade. Foi uma realidade e depois se transforma em tipo e figura do que vai ser a terceira etapa no cumprimento da visão da carpa, porque aquilo foi uma amostra da terceira etapa. Era a palavra criadora sendo falada por um homem, ou seja, nessas 5 manifestações do poder de Deus.
no irmão Branham. Isso foi uma amostra da terceira etapa. Diz, porque aquilo foi uma amostra da terceira etapa. Olhem, a palavra criadora sendo falada por um homem. E o que ele dizia ou falava, isto acontecia. Não apenas estando a outra pessoa estando presente, senão que há distâncias. E vejam todas as coisas que abarcou, que cobriu. 5 eventos que já são históricos e que depois se transformam em tipo e figura daquilo que vai acontecer, ou seja, apontam coisas que aconteceram, que já aconteceram e coisas que vão acontecer no futuro. É por isso que ele dizia que a terceira etapa está aqui. Vê? Em quem estava a terceira etapa sendo manifestada? Em parte, no irmão Branham, ou seja, a terceira etapa era o irmão Branham lá. Deus mostrando o que seria, o que aconteceria mais adiante em um poder sem limites, sem limitações, no poder absoluto ou total. É por isso que ele dizia que a terceira etapa está aqui, porque estava nele, operando como uma amostra daquilo que seria a terceira etapa em toda a sua plenitude. Vejam vocês, onde estava a terceira etapa naquele tempo? No irmão Branham. Era uma amostra daquilo que seria essa terceira etapa mais adiante na frente. Em toda a sua plenitude. Continua dizendo, por isso é que diz, aquilo que vocês viram em parte, depois vai ser manifestada, ou vão ver, ou vão vê-la em toda a sua plenitude. Agora, olhem, o que nos diz no livro dos selos, e aí nos mostra, no livro dos selos, vamos ver aqui se eu tenho aqui o lugar é a página 471 dos selos, do livro dos selos, diz. Lá no Canyon Sabino ele me disse, esta é a terceira etapa, existem 3 coisas muito grandes que vão junto com a terceira etapa. Uma delas abriu-se ontem, hoje, e resta uma coisa que eu não posso interpretar porque está em um idioma desconhecido. Mas eu estive aí de pé e olhei diretamente para ele. E esta é a terceira etapa, o que vem, o Espírito Santo de Deus. Ó, irmão, é por isso que todo o céu esteve em silêncio. Agora ele diz aí, mas eu estive aí de pé e olhei diretamente para ele. Se a terceira etapa, e diz aí, esta é a terceira etapa, se a terceira etapa estava no irmão Branham, manifestada no irmão Branham, porque ele estava aí, e aí estava a terceira etapa nessa manifestação do poder de Deus como uma amostra, e aqui diz que olhou, diz, olhei diretamente para ele. Esta é a terceira etapa. A quem ele estava olhando? Ele estava olhando o instrumento onde a terceira etapa estaria sendo manifestada em toda a sua plenitude. Ele viu o instrumento, ele escutou o instrumento e ele soube o nome do instrumento. Porque ele, na sua segunda vinda, vem com um nome novo, que ninguém conhece senão aquele que o recebe. De modo que vimos como é que Deus está operando neste tempo final, cumprindo o que Ele prometeu para que a igreja noiva receba essa fé de rapto, essa fé de trasladação, a qual está contida nos trovões. Hoje nós estaremos falando um pouco mais sobre tudo isso e de tudo aquilo que Deus estaria fazendo depois de se fechar a porta da dispensação da graça e abrir-se essa porta da dispensação do reino, onde estão todas as promessas e tudo o que cabe corresponde à terra prometida, o qual isso nós estaremos desfrutando destes corpos. Ou seja, já estamos desfrutando muitas dessas bênçãos, estamos desfrutando, mas à medida que vamos nos aproximando desse momento da ressurreição, cada vez mais e mais vamos estar vendo os frutos da terra prometida. É uma promessa para os escolhidos de Deus deste tempo final, os quais chegariam até essa fé tão alta, tão elevada, uma fé que não estava nas eras, não existia nas eras. Assim que adiante, servindo ao Senhor e conscientes de que já estamos bem próximos de ver esses frutos da terra prometida em ação.
os frutos da terra prometida. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde e nos vemos dentro de um par de horas, algumas horas na atividade que corresponde já designada e já anunciada, e em cada lugar, pois nos horários que pertencentes à mesma hora de Porto Rico, aqui, pois é uma hora a menos, quando em Porto Rico são as 10, aqui seriam as 9 que estaríamos começando. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde e que hoje Deus nos dê tudo o que nós necessitamos conhecer para que a revelação chegue às nossas almas e a fé aumente até onde Deus nos deseja levar no dia de hoje. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamim Pérez Matos.